Bom, gente, linfócito TCD4+, TCD8+, linfócito B, plasmócitos, anticorpos, imunização passiva, ativa. Isso tem que estar no vocabulário de todo mundo que quer fazer vestibular, no Enem ou em outras provas, como a FUVEST, por exemplo, tá? Vem comigo. Oi, filhotes! Eu me chamo Renaque Almeida e o objetivo desse canal aqui é ajudar você a entrar no curso que você tanto deseja, né? Seja via Enem, FUVEST ou qualquer outro vestibular. Então, se inscreve logo no canal, tá? E ativa o sininho, que assim você vai ser notificado toda vez que eu lançar uma nova aula. Tudo bem? Bom, o nosso tema agora vai ser sistema imunológico nos vestibulares, tá? Em muitos momentos da aula, algumas discussões que são mais complexas, eu vou ter que simplificar, porque a gente está focando para vestibular, tá bom? Primeiro, o que é o sistema imunológico, tá? Um conceito bem direto, bem prático, é assim, ó. Ele é um sistema do organismo que promove defesa contra agentes infecciosos. Agora, quando eu falo agente infeccioso, é um grupo bem grandão, tá? Por exemplo, pode ser um vírus, tá? Pode ser uma bactéria, pode ser também protozoários, né, como o causador da doença de Chagas, pode ser fungos, tá? Podem ser também vermes, na sua forma larvária ou na forma adulta, e ainda podem ser substâncias nocivas. Às vezes, o agente infeccioso não é obrigatoriamente um ser, pode ser uma substância que está fazendo mal para o nosso organismo. Fechado, filho? Então, o sistema que protege o nosso corpo é o sistema imunológico. Tudo bem a história? Então vamos para cá. Agora vamos dividir. O sistema imunológico é dividido de maneira bem didática em dois tipos. Existe o inato. A palavra inato já diz tudo. É aquele que nasceu com você. É aquele que não é específico, tá? É a sua primeira linha de defesa. A gente fala que o sistema inato é aquele que te protege contra tudo de maneira não específica, tá bom? Se ele não der conta de proteger o nosso organismo, aí entra em ação o segundo, que é o sistema adaptativo. Esse aqui é o sistema adquirido ao longo da sua vida, tá? Esse daqui é altamente específico, tá? E eu vou mostrar para vocês como funciona o inato e como funciona o adaptativo de maneira separada, para ficar bem organizado, como é que isso poderia vir numa prova. Tá bom? Vem cá comigo. Vamos começar então falando sobre o sistema imunológico inato, tá? Aquele que não é específico, aquele que já nasceu com você, tá bem? Então vamos lá. A gente divide ele em duas linhas para ficar didático, tá, a coisa. A primeira linha seriam as barreiras, né? As barreiras mecânicas. Por exemplo, a nossa pele, ela é uma barreira mecânica contra a entrada de um agente infeccioso. A minha primeira barreira é a pele. Outra, as mucosas também. A mucosa, por exemplo, que reveste a minha boca. A mucosa que reveste o meu estômago, por exemplo. São barreiras mecânicas que não deixam entrar nenhum tipo de agente infeccioso. Percebeu, filho? Tá? Como é uma barreira mecânica, a gente chama de primeira linha. Tá? A segunda linha do sistema inato já vai ser baseado em substâncias que protegem a gente e células. Então vamos lá. Substância. Primeiro a lágrima. Quando você lacrimeja, tá? A lágrima, ela consegue eliminar alguns agentes infecciosos que vão atacar o nosso globo ocular. Um outro exemplo é o HCl, o ácido clorídrico, que mata muitos agentes infecciosos que chegam até o estômago. Ele está presente lá no suco gástrico, tá bom? E também a saliva, ó. A saliva, entre outras substâncias, ela também tem algumas que são bactericidas, que matam bactérias. Então, ela também é uma defesa que nós temos contra agentes infecciosos. Repare quando eu falo lágrima, HCl, saliva, eu estou falando de defesas que não são específicas, tá? A gente ainda está no sistema inato, tá bom? E as células, observa lá, existem células que também promovem uma defesa não específica, repita sempre isso, tá? Como a gente está no sistema inato, não é específico, tá bom? Então vamos lá. Um exemplo, neutrófilo. O neutrófilo, filho, cuidado agora, ele é uma célula sanguínea, tá? Ele é do grupo dos leucócitos, que são as células brancas de defesa, tá? Então o neutrófilo é um tipo de leucócito, tá bom? Ele fica dentro do sangue, mas ele é capaz de sair do vaso sanguíneo
para fagocitar algum agente infeccioso, de maneira não específica. Inclusive, filho, quando algum leucócito sai do vaso sanguíneo para combater um agente infeccioso, isso tem nome e é legal saber, tá? A gente chama isso de diapedese. Se quiser, filho, anota para mim. A diapedese é quando algum leucócito sai do vaso sanguíneo para combater algum agente infeccioso, tá bom? Então, é uma defesa que não é específica. Olha um outro caso, monócitos. Os monócitos também são tipos de leucócitos, tá? Eles também saem do vaso sanguíneo para fagocitar agentes infecciosos. Só que tem uma curiosidade, filho. Quando o monócito sai do vaso sanguíneo e entra em algum tecido, ele fica grandão, ele cresce. Aí o nome dele passa a ser macrófago. Eu acho que você já escutou esse nome aqui, ó. Macro, de grandão, fago, de fagocitose, tá? O macrófago é o monócito fora do vaso sanguíneo, tá? Que é quando ele cresceu, ficou grandão, para fazer fagocitose. Olha, essa ia ser uma pergunta muito legal na tua prova. Os macrófagos têm ação específica? Não, são parte da defesa inata. Tudo bem? Olha outro, filho. Os linfócitos, chamados de NK. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho que a maioria dos linfócitos, eles vão fazer parte do nosso sistema adaptativo, que é o específico, tá? Mas tem um linfócito que participa da defesa não específica inata, chamada NK. Esse NK, filho, é porque está em inglês, tá? Seria natural killer. Seria um assassino natural, a gente traduzindo, tá? Então, é um assassino natural. O linfócito NK, ele se aproxima de agentes infecciosos e consegue matá-los. Tá bom? Ele consegue matar agente infeccioso. Mas não esquece, filho, de maneira não específica. Tudo aqui é não específico, tá? Também tem as células chamadas dendríticas, pode aparecer o termo na prova, tá? Também fagocita, né, agentes infecciosos. E tem também os eosinófilos. O eosinófilo é interessante. Ele é muito conhecido porque ele protege o nosso corpo contra formas larvais de vermes, tá? Então, às vezes, tem larvas de vermes no organismo e uma das células que promove essa defesa são eosinófilos, tá bom? Então, também é uma célula que participa do sistema inato, por quê? Porque atacam agentes infecciosos, mas sempre de maneira não específica. Fechou, filho? Não esquece de tirar um print, né, daqui do quadro. Muito bem. Agora que você entendeu o que é a imunidade inata, a gente vai conhecer a imunidade adaptativa, né? Aquela que você vai adquirir, que é muito mais específica. Vamos junto. Fica ligado, filho. Primeiro que o sistema específico, tá? Adaptativo, você vai dividir em dois, tá? Repara os termos. Tem a defesa humoral e tem a defesa celular. Ambas são específicas, tá? Defesa humoral e defesa celular. Fechou? Eu vou explicar devagarzinho como é que funciona cada uma delas e como diferenciar, como reconhecer, né, cada uma, tá bom? Vem cá comigo, vamos lá. Vamos começar então com a defesa humoral. Humoral. Essa defesa humoral é específica, vou ficar sempre repetindo, tá? E ela é realizada por anticorpos. Os anticorpos, filho, para quem não conhecia, são proteínas altamente específicas contra determinados antígenos, tá? E os antígenos são substâncias que entram no organismo, são reconhecidas por anticorpos e são atacados. Tá bom? Então, a defesa do nosso organismo, que é realizada pelos anticorpos, é a defesa humoral, que é específica. E olha, anticorpos também são chamados de imunoglobulinas, tá? São proteínas. Vem cá que eu vou te mostrar agora com um pouquinho mais de detalhe sobre isso. Me acompanha. Imagina, filho, que entrou no nosso corpo um agente infeccioso. Pode ser um vírus, lembra? Pode ser uma bactéria, um fungo, que a gente falou ainda há pouco, né? Um agente infeccioso. Vamos imaginar que esse agente infeccioso ele vai ser fagocitado por uma célula que é lá do sistema inato, por uma célula que não é específica, tá? Por exemplo, o macrófago. Então, ó, o macrófago não é específico, tá? E ele fagocitou esse agente infeccioso, tá bom? Quando ele fagocitar esse agente infeccioso, ele vai quebrar o agente infeccioso em várias moléculas pequenas. Entre essas moléculas pequenas vão ter os antígenos.
Por exemplo, filho, nesse agente infeccioso vai ter uma proteínazinha específica, é um antígeno. Ou então pode ter um carboidratozinho específico, é um antígeno. O antígeno pode ser qualquer coisa, sabe? É alguma substância que ajuda o nosso corpo a identificar esse agente infeccioso, tá bom? Então, olha lá, o macrófago, que é do sistema inato, que não é específico, tá? Ele fagocitou o agente infeccioso, né? Quebrou esse agente infeccioso e produziu os antígenos, né? Essas substânciazinhas que tem no agente infeccioso, tá bom? O que é que ele faz agora? Ele pega e apresenta os antígenos, né? Ele mostra os antígenos para uma célula chamada linfócito T CD4+. Vamos entender. O linfócito, filho, ele é um tipo de leucócito, tá? Todo linfócito é um tipo de leucócito, tá bom? Esse aqui se chama T. Vou explicar por quê. É que ele é produzido na nossa medula óssea vermelha, que fica dentro dos ossos, tá? Ele é fabricado na medula óssea vermelha. Mas ele tem que ser amadurecido quando ele vai para o timo. Daí vem a letra T. E se você esqueceu, filho, o timo, ele é um órgão que fica embaixo do externo. Esse osso aqui do peito é o externo, tá? Ele fica embaixo do externo, logo à frente do coração, tá bom? Então o nome dele é linfócito T, porque ele é fabricado na medula óssea vermelha. Mas ele migra para o timo, onde ele vai ser amadurecido. E outra, o nome dele também é CD4+, porque isso aqui é um receptor que fica na membrana da célula, tá? Então, como ele tem um receptor CD4, a gente chama de CD4+. O maisinho quer dizer a presença, é que ele tem esse receptor, tá bom? O outro nome desse linfócito T CD4+, é auxiliar. E por que auxiliar? Vamos lá. Depois que ele é apresentado ao antígeno, ó, depois que ele conhece o antígeno, né? Então o que ele faz? Ele promove uma ativação do linfócito B. Para um pouquinho. Esse linfócito aqui, o nome dele é B. Olha por quê, filho. Ele é produzido na medula óssea vermelha, e ele também amadurece na medula óssea vermelha, tá? O nome dele é B porque ele foi encontrado a primeira vez em um órgão que fica no intestino de aves, chamada bursa. Daí chamaram de B para ele, tá? Mas ele é produzido na medula óssea vermelha e amadurecido na medula óssea vermelha. Tá bom? Então vamos lá. O linfócito TCD4 auxiliar, tá? Depois que ele foi apresentado ao antígeno, ele vai ativar o linfócito B de bola. E aí vamos lá. Quando o linfócito B de bola é ativado, ele dá origem a uma célula chamada plasmócitos. Então repete comigo, filho. O plasmócito é um linfócito B ativado, ó. Sacou? Por isso, filho, que o linfócito TCD4+, é chamado de auxiliar, porque ele está auxiliando essa ativação aqui, ó. E aí, quando os plasmócitos estão ativos, ó, eles vão produzir anticorpos. Aí, ó, os anticorpos vão poder combater aqueles antígenos, ó. Então, toda vez que esse antígeno entrar no meu corpo, os anticorpos vão me proteger, vão me defender. Deu para entender, filho? E uma coisa bem legal também, gente, olha só que é bem interessante isso. Meninos, depois que você tem a ativação, tá, e forma os plasmócitos, sabe o que acontece? Algumas dessas células podem permanecer no nosso organismo, tá? Mesmo depois da infecção, formando as chamadas células de memória. Então, olha o que nós descobrimos. Que alguns linfócitos B podem virar linfócito B de memória e ficar no nosso corpo. Alguns linfócitos TCD4 também podem virar linfócito T de memória. E quando as células de memória ficam no meu corpo, é muito bacana. Porque se você tiver contato de novo com esse agente infeccioso, se ele tentar invadir o seu corpo de novo, você vai se defender de maneira muito mais rápida. Porque você já vai ter células de memória. E aí as células de memória já vão produzir anticorpos direto, sem precisar de todo esse processo, ó. Eu não vou precisar fazer apresentação do antígeno por linfócito T. Não vou precisar fazer ativação dos plasmócitos, porque eu já tenho célula de memória. Você entendeu? Então não esquece, filho. Depois que eu tive a primeira infecção, as células de memória tornam a minha vida muito mais fácil. Porque eu já vou me defender muito mais rápido se aquele agente infeccioso tentar me infectar de novo.
Tá bom? Agora é assim, tem células de memória que podem ficar no nosso corpo durante muitos e muitos anos, até a vida toda. E tem algumas células de memória que ficam no nosso corpo por pouquinho tempo. Por exemplo, no caso agora da Covid-19, né? O vírus que causa é o SARS-CoV-2, né? E a gente ainda está estudando porque essas células de memória, ao que parece, as células de memória contra esse vírusinho, ele fica no nosso corpo por pouco tempo. E a gente ainda quer saber, mas por que pouco tempo? Né? Para tentar intervir, se a gente, se puder, né, intervir nesse processo. Deu para entender? Então, quando aparecer o termo na sua prova, defesa humoral, isso está relacionado com a produção de anticorpos. Muito bem, filhote. Agora vamos conhecer a defesa celular. Lembrem que a defesa humoral e a celular são adaptativas ou específicas. Repita sempre isso, tá? Vamos lá. A defesa celular, filha, ela não é baseada em anticorpos, tá? Aqui você não tem anticorpos. Essa é a diferença, tá? Esquece anticorpos. Aqui vai ser assim, ó. Ela está relacionada com a destruição do parasita. Eu vou matar o parasita, mas sem anticorpos, tá? Ou com a destruição de células que estão infectadas pelo parasita, tá? Então eu vou matar o parasita, ou vou matar uma célula infectada com parasita, mas eu não vou usar anticorpos, tá bom? Então vamos lá. Começa parecido, vamos lá. Começa de novo. Imagina, um agente infeccioso entrou no seu corpo, né? E aí eu te falei que uma célula que é do sistema inato, que não é específica, vai fagocitar o agente infeccioso. Por exemplo, o macrófago, né? Aí vamos lá. Quando o macrófago fagocita o agente infeccioso, quebra em pedacinhos, chamados antígenos. Lembra disso? O antígeno pode ser uma proteína, um carboidrato. Lembra? Aí vamos lá. Aí esses antígenos vão ser apresentados, ó, para o linfócito T CD4+, né, que é o auxiliar. Lembra que ainda agora eu disse para vocês que esse linfócito T CD4+, tá, esse cara, ele ativava o linfócito B em plasmócito para fazer anticorpos, né? Aquilo era a defesa humoral. Agora vamos para a celular. Ao mesmo tempo, filho, ele faz as duas coisas, tá? Olha agora, esse linfócito T CD4+, ele vai ativar agora um outro linfócito chamado assim, ó, linfócito T CD8 citotóxico. Vamos repetir? Linfócito T CD8+, ó, citotóxico. Tá? Vamos lembrar por quê? Vamos lá. T, por que Tzinho? Vamos lá. É que eles são produzidos na medula óssea vermelha, mas eles amadurecem no timo, que fica à frente do coração. Lembra disso? Por que o nome CD8+? É que ele vai ter um receptor na membrana chamado CD8. Daí o maisinho, presença, tá? E por que citotóxico? É que ele vai matar parasita ou células infectadas através da liberação de toxinas. Daí o nome citotóxico. Olha o que ele faz, filho. Ele vai produzir toxinas específicas, não esqueçam, específicas, tá? E essas toxinas podem matar o parasita ou matar a célula infectada com o parasita. Tudo bem? Então reparem que eu matei o parasita ou a célula infectada com o parasita, mas eu estou usando toxinas específicas, ó. Eu não estou usando anticorpos. Por isso que essa aqui é chamada defesa celular. E quem faz ela, ó, é o linfócito TCD8 citotóxico, que é ativado pelo TCD4+, ou auxiliar. Tudo bem? Agora, meninos, eu queria te mostrar uma coisa interessante. É por isso que nós temos tanto medo, tanto pavor do vírus HIV, que é o causador da AIDS. Porque, vamos lá, uma das células, filho, que são destruídas, tá, pelo vírus HIV é essa aqui. É o linfócito TCD4+. Só que se eu matar essa célula, eu não vou ter defesa específica. Porque se eu matar esta célula aqui, ó, eu não vou ter ativação do plasmócito, então eu não vou ter anticorpos. E eu também não vou ter ativação do linfócito TCD8+, logo eu não vou ter toxinas específicas para matar o parasita. Você percebeu a seriedade, filho? O vírus HIV, ele mata justamente a célula que deveria iniciar toda a nossa defesa específica. Deu para entender? Não é tão complexo, né, gente? Fala a verdade. Bom, não esquece de me seguir também no Instagram, tá? Renaque Almeida, que lá eu coloco alguns desafios, eu faço comentários sobre vestibular,
comento algumas questões, então segue no Instagram também, tá? Beleza, agora a gente vai falar sobre órgãos linfóides, primário e secundário, e como isso viria numa prova. Vamos juntos. Eles podem ser primários ou podem ser secundários, tá? Então vamos lá. O que é o primário? O órgão linfóide primário, filho, é onde eu vou ter a produção dos linfócitos. Produção, tá? Então vamos lá. O mais conhecido é a medula óssea vermelha, tá? Que fica dentro dos ossos achatados. Lá eu tenho produção de várias células sanguíneas, inclusive dos linfócitos, tá bom? E o timo também entra. Por quê, filho? Porque no timo chegam algumas células tronco de linfócitos, células precursoras de linfócitos. E é no timo que eles vão se transformar em linfócitos T, tá? Então é muito comum aparecer em prova, e você aceita isso, tá? Que o timo é o local de produção dos linfócitos T, tá? Porque ele recebe células tronco e lá eles vão amadurecer e virar linfócito T, tá? Então, medula óssea vermelha e o timo, tá bom? Lembra que o timo é o órgão que fica logo abaixo do externo desse osso, um pouquinho à frente do coração. Tudo bem? Agora, e os órgãos linfóides secundários? Atenção, secundário. Agora, filho, aqui não tem produção de linfócito, atenção. Não é para produzir, é para isso aqui, ó. É para maximizar, é para aumentar, né, o encontro entre os linfócitos e os agentes infecciosos. Então, o órgão linfóide secundário, eles são pontos do nosso corpo, tá? Que vão ter muitos linfócitos e para onde vai ser direcionados os agentes infecciosos. Então, pensa no local no seu corpo que tem muito linfócito. Eu vou ficar mandando para lá os agentes infecciosos. E eu vou mandar para lá agente infeccioso através do sangue, através da linfa. Porque eu quero que eles se encontrem. E por que, professor, você quer o encontro do linfócito com os agentes infecciosos? Para acontecer aquela defesa que a gente falou ainda agora. Para acontecer a defesa celular e a defesa humoral, tem que ter encontro dos linfócitos com o agente infeccioso. Então, eu quero isso aqui, ó. Eu quero que os linfócitos se tornem, né, células efetoras, tá? Ou célula produtora de anticorpos, ou eu quero que ele vire uma célula que produza toxina, que mate o agente infeccioso, tá? E eu quero também formação de células de memória, tá bom? Então não esquece, tem linfócitos por todo o meu corpo e tem agente infeccioso por todo o meu corpo, mas tem locais onde a gente maximiza o encontro deles, tá? Para poder começar a nossa defesa corporal, tudo bem? Esses locais onde você maximiza o encontro do linfócito com o agente infeccioso são os órgãos linfóides secundários. Aí quem são eles? Ó, o baço, que fica bem aqui do lado esquerdo, tá? O baço. Os linfonodos, que são pequenos órgãozinhos que estão no nosso sistema linfático por todo o organismo, tá bom? Depois assistam a minha aula de sistema linfático aqui no canal, tá? E também as tônsilas. As tônsilas, filho, é a denominação mais atual para amígdalas, tá? Lembra, as amígdalas ou tônsilas, né, como é atualmente, são duas estruturas que ficam na faringe, tá bom? Então lá você tem encontro, tá, dos linfócitos mais agentes infecciosos. Só uma curiosidade, filho, eu coloquei reticências aqui porque existem outros, tá? Existem outros. A gente tem algumas outras estruturas que funcionam como órgão linfóide secundário, mas eu não vou trabalhar aqui na aula porque não entram na discussão do ensino médio, tá? A gente pode trabalhar no outro momento, quando eu fizer uma aulinha já mais para ensino superior. Tudo bem? Muito bem, gente. Chegamos na reta final. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e principalmente aprendido com a aula, tá? Uma dica importante. Vai pausando a aula quando você assistir de novo, que tem que assistir várias vezes, né? E vai fazendo o seu esquema à mão, porque dessa maneira a tua fixação, a tua memorização vai ser muito mais intensa, tá bom? Vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar acompanhando a gente aqui no canal. Um beijo!